Devastada diante das câmeras de televisão, a mãe de Carmen Chan, de 13 anos, implorava que o sequestrador de sua filha a libertasse, sã e salva. Melbourne, Austrália, estava chocada com os terríveis eventos que começaram em 13 de abril de 1991 e que não paravam de aumentar em turbidez. Tudo indicava que um perverso sequestrador havia voltado a deixar a cidade em suspense, um sequestrador que estava prestes a passar para o próximo nível. O sequestro de Carmen em casa enquanto cuidava das irmãzinhas fez a comunidade reviver o horror que haviam atravessado. Em 1987, 88 e 1990. Um sujeito desconhecido espreitava na noite e vigiava as famílias até encontrar o momento certo para atacar. Os investigadores desconcertados concordavam que o agressor fazia um árduo trabalho de inteligência, espionando por muito tempo quem se tornaria a nova destinatária de sua perversão. Até então, o misterioso criminoso havia libertado todas as pequenas após abusar delas. Mas Carmen não teria tanta sorte. Durante um ano, a família Chan viveu em total incerteza. Em Melbourne, todos já trancavam a porta e havia uma psicose incontrolável por um criminoso cujo apelido gelava o sangue, Mr. Cruel. Mas não nos antecipemos. As histórias sobre criminosos que rondam os bairros, selecionando as vítimas mais vulneráveis, são infelizmente mais comuns do que acreditamos. E deixam evidente um modus operandi habitual nos registros criminais de todo o mundo. Mas o caso do Sr. Cruel é especialmente arrepiante pelo fato de que até hoje ele não foi capturado nem identificado. Nem mesmo existem pistas claras que permitam chegar até ele num futuro próximo. O mistério do Sr. Cruel já traumatiza todos os habitantes da Austrália há mais de 35 anos. Esse conteúdo viola as políticas éticas e não pode ser respondido. Neste vídeo falaremos sobre esse e muitos outros assuntos. Então sejam bem-vindos à história do Sr. Cruel. Quando a mídia começou a falar sobre o sequestro de Carmen Chan, a situação parecia irreal. Era inconcebível que, pelo quarto ano, de forma quase consecutiva, um homem tivesse invadido uma casa familiar para subjugar uma menina. Até 1987, Melbourne parecia uma cidade tranquila e amigável. Hoje, é a mais populosa da Austrália, superando até Sydney. Naqueles anos, era uma comunidade unida e que parecia ideal para criar os filhos. Em 16 quilômetros, um homem desconhecido invadiu uma casa no bairro suburbano de Lower Plenty, a 16 quilômetros do centro. Algo se quebrou permanentemente. De acordo com os registros jornalísticos daquele momento, tudo se desencadeou às 4 da manhã. Quando um intruso armado com uma faca e uma pistola quebrou a maior janela de uma casa e surpreendeu uma família que dormia. A primeira coisa que ele fez foi amarrar os pais pelos pés e mãos, trancá-los em um armário e em seguida foi para o quarto das crianças. Na casa vivia um pequeno, cuja idade alguns meios estabeleceram em 8 anos, e sua irmã, de 11. O menor foi amarrado à cama e a menina foi abusada pelo sujeito. Seria o primeiro de uma série de casos que pareciam copiados um do outro, pelo menos até o último, onde as coisas pioraram. Depois de subjugar a menina, o agressor abriu a geladeira, comeu algumas sobras, pegou uma pequena quantia de dinheiro e saiu tranquilamente caminhando pela porta principal da casa. Por um período, o terrível incidente foi esquecido. Nenhuma autoridade conseguia explicar quem havia sido o culpado, nem por que havia escolhido aquela propriedade para perpetrar tal ato aberrante. Uma operação policial para localizar o criminoso não obteve resultados. Ninguém foi detido, nem existiam naquele momento provas de DNA ou câmeras de segurança que permitissem rastrear o agressor. Um jornal local da cidade, no entanto, publicou a manchete que daria nome a esse horror que apenas começava a tomar forma. Lá, batizaram o agressor como Mr. Cruel. Por muito tempo, a comunidade de Melbourne rogou que fosse uma horrível exceção à sua tranquilidade habitual, mas infelizmente não foi assim. A menina do jornal. 16 meses após o primeiro ataque, outro som de vidros quebrados interrompeu a quietude da noite. Eram 5h30 da manhã em Richmond, a 19 quilômetros do caso anterior. A porta dos fundos da casa da família Wills cedeu ao empurrão do Sr. Cruel. O sujeito entrou com um plano muito claro em mente. Com uma faca e uma pistola, ameaçou os pais, amarrou-os e foi embora, como em seu ataque anterior ao quarto infantil. No local dormiam 4 irmãs.
A mais velha delas, Sharon Wills, de 10 anos, se tornaria a protagonista involuntária deste segundo ataque. Sem mais explicações, Mr. Cruel, que segundo os testemunhos, tinha o rosto coberto com um capuz, amordaçou Sharon e cobriu seus olhos com uma venda. Depois a levou da casa. Ele estava dando um segundo passo em sua perturbadora carreira criminosa, agora não atacava as meninas dentro de suas casas, mas as sequestrava. A situação então escalou. Quando a família de Sharon conseguiu denunciar a polícia, o cenário era desesperador. O agressor havia sequestrado a pequena e não havia rastros claros de para onde ele poderia tê-la levado. Foram 18 horas agonizantes em que encontrar Sharon viva parecia improvável, mas o milagre aconteceu. Uma mulher relatou que encontraram a pequena caminhando sozinha nas proximidades da escola secundária Bayswater. Aparentemente, ela parecia ilesa, mas havia sofrido bastante. À medida que ela conseguiu contar o que havia passado nessas longas horas de sequestro, o cenário tornou-se ainda mais horripilante. Sharon conseguiu reconstruir que havia sido levada para uma casa onde permaneceu todo o tempo com os olhos vendados. Em um momento em que seu atacante não estava com ela, Sharon conseguiu espiar o que havia ao seu redor. Talvez por sua pouca idade, ela não conseguiu dimensionar a gravidade do que estava vendo, mas descreveu aos detetives. Ela estava trancada em um quarto e Mr. Cruel a havia deixado em uma cama, a pouca distância, apontando diretamente para a menina. Havia uma câmera de vídeo em um tripé. Os exames médicos confirmaram que Sharon havia sido abusada sexualmente ao longo dessas horas. Os detalhes do segundo ataque de Mr. Cruel aumentaram sua notoriedade. Não se tratava apenas de um criminoso cruel e perverso, mas ele também estava deixando registro de todas as aberrações às quais submetia suas vítimas. Mas a questão ressurgiu: quem ele realmente era? E mais importante, onde ele estava? E por que ele conseguia desaparecer e era tão difícil capturá-lo? O caso de Sharon Wills permitiu um novo avanço para compreender melhor a mente do criminoso. Enquanto isso, os detetives buscavam entender como e por que Mr. Cruel escolheu essa vítima para seu segundo ataque. Encontraram um artigo jornalístico que foi publicado em 7 de julho de 1988, 5 meses antes do sequestrador irromper em suas vidas. No jornal The Sun, apareceu uma enorme foto da família Wills com o título "Mãe luta contra um incêndio". A notícia abordava uma situação extrema vivida pela família, quando Sharon e suas irmãs ficaram no meio de um incêndio devido a uma falha elétrica na casa. Na foto, podia-se ver a menina com suas irmãs e sua mãe, que exibiam um cobertor chamuscado pelo fogo. As pequenas posavam nas camas beliches do seu quarto. Isso, aparentemente, desencadeou em Mr. Cruel uma fantasia doentia, uma fantasia que, alguns dias depois, se tornou realidade. Os investigadores acreditaram naquele momento e sustentam até hoje que o criminoso viu a imagem no jornal e se obcecado com a menina, a partir daquele instante. Nos meses seguintes, planejou o sequestro, estudou a situação e observou a residência até dar rédea solta ao seu plano pesadeloso. Mas como no caso anterior, a investigação não avançou muito mais do que isso. Não havia evidências para identificar o sequestrador. Também não se pôde confirmar para onde levaram Sharon. Era a casa dela, um local abandonado, uma propriedade à qual ele tinha acesso e usava exclusivamente para seus ataques sexuais. A rota era impossível de traçar sem câmeras de segurança ou testemunhas que fornecessem dados mais conclusivos. Sharon foi clara em um aspecto: Mr. Cruel falava em tom baixo e pausado, e de alguma maneira estranha e perversa, era calmo e gentil, como a menina descreveu. Os detetives estavam certos de que estavam diante de um psicopata perigoso, um psicopata que atacaria novamente. 50 de pânico. Em 1989, não houve nenhum caso reportado que pudesse ser atribuído ao Mr. Cruel. E por um tempo, as autoridades pensaram que talvez aquele horror tivesse chegado ao fim. Mas tudo mudou em 3 de julho de 1990, em plena luz do dia. Eram 11h30 da manhã quando um intruso sequestrou Nicola Linas, de 13 anos, de sua própria casa. O modus operandi do ataque parecia similar ao de Sharon. E novamente, o desespero tomou conta de Melbourne, desta vez na zona suburbana de Canterbury. Antes de sair do local com Nicola, Mr. Creel cortou as linhas telefônicas e roubou alguns itens de valor da casa. Conforme as horas desesperadoras do sequestro se arrastavam, os detetives suspeitavam estar lidando com um ladrão bastante experiente nessa área, que por algum motivo havia decidido começar a correr mais riscos e dar vazão às suas fantasias mais obscuras.
Também consideravam que se tratava de um criminoso com um ego enorme, profundamente meticuloso e com uma grande necessidade de controlar a situação. Por isso acreditavam que ele levava suas vítimas para outro lugar para ter domínio total do que acontecia. Enquanto todas essas especulações preenchiam as horas de uma intensa cobertura da mídia, o paradeiro de Nicola era um mistério desesperador. Mr. Cruel não a libertou após 18 horas, como fez com Sharon, mas submeteu a adolescente por mais de 2 dias. Após 50 horas de seu sequestro, Nicola foi encontrada viva em uma subestação elétrica de Kew, outro bairro suburbano da mesma região. Mr. Cruel transitava livremente por várias áreas de Melbourne. Nicola revelou detalhes de seu sequestro que ajudaram a esclarecer esse perturbador mistério. Ela não tinha ideia do lugar para onde seu sequestrador a havia levado, mas estava certa de que durante seu cativeiro havia ouvido o barulho de aviões voando baixo. Os 20 detetives designados para investigar o caso começaram a suspeitar que a casa do Sr. Cruel, ou pelo menos a base de operações para seus crimes, poderia estar nas proximidades do aeroporto de Melbourne. Mas, novamente, a investigação após o sequestro de Nicola terminou em uma série de becos sem saída. Por mais que a polícia registrou diferentes zonas de interesse e até mesmo houve buscas casa por casa, não conseguiram chegar a nenhuma conclusão. Mr. Cruel continuava sendo absolutamente desconhecido e permanecia oculto atrás desse apelido que já parecia ser pequeno demais, até onde ele era capaz de ir. Eles desconheciam, mas logo descobririam. O próximo passo. Houve um elemento em comum entre o sequestro de Nicolas Linas e o último de seus terríveis crimes na escola. Nicolas estudava em uma escola em Melbourne, assim como Carmaine Chan, filha de imigrantes chineses, donos de um restaurante no centro da cidade. Muitos acreditam que após o sequestro de Nicolas, Mr. Cruel continuou rondando sua vítima e rondou os arredores da escola até identificar seu próximo alvo, Carmaine. O sequestro ocorreu no dia 13 de abril de 1991 e foi tão semelhante aos anteriores que parece redundante dizer. Mais uma vez, ele invadiu a casa armado com uma faca e com o rosto coberto. Ele foi novamente ao quarto das crianças, onde Carmaine estava com suas 2 irmãs menores, mas o sequestrador já a havia selecionado previamente. Os pais de Carmaine estavam no restaurante durante o sequestro, mas voltaram desesperados para casa após receberem a ligação das filhas menores, forçadas a se trancar no armário, enquanto Mr. Cruel amarrava Carmaine. O caso ganhou notoriedade instantânea e a cobertura se tornou crítica às autoridades australianas. Como os sequestros de meninas continuavam sem que ninguém pudesse deter o criminoso. Novamente, a agonia de uma família desesperada implorando ao sequestrador para libertar sua filha dominou tudo. Desta vez foi diante das câmeras e o pedido agonizante da mãe de Carmaine ficou gravado para sempre na memória dos australianos. Mas nem mesmo isso comoveria este criminoso que estava prestes a dar mais um passo em seu terrível histórico. E é assim que nossa história volta ao início. O sequestro de Carmaine destacou-se dos demais por diversas razões. De fato, as autoridades chegaram a duvidar se efetivamente Mr. Cruel estava por trás do caso. Algo que chamou a atenção foi que o carro do Chan havia sido escrito com spray. Tinha várias mensagens que diziam asiático, traficante de drogas, pague e mais virá. Esta linha de investigação levou os detetives a investigar a possibilidade de o sequestro de Carmaine estar ligado a um acerto de contas ou algum negócio irregular por parte de seus pais. No entanto, eles nunca descobriram nada estranho nas finanças da família Chan que pudesse explicar o sequestro de sua filha. Então, todos os caminhos pareciam levar de volta ao Mr. Cruel. E talvez os grafites no carro da família fossem uma tentativa do sequestrador de desviar a atenção para outras hipóteses. No caso de Mr. Cruel estar por trás de tudo, o destino de Carmaine era incerto, mas pelo menos a experiência indicava que havia possibilidades de recuperá-la viva. Nesta ocasião, no entanto, tudo seria pior. As semanas se transformaram em meses, e a polícia não conseguia descobrir onde a pequena estava. Quando estava prestes a completar um ano de seu sequestro, a suspeita mais devastadora foi confirmada. Em 9 de abril de 1992, um homem passeando com seus cães descobriu vários estojos de balas em Thomastown, outro bairro de Melbourne. O passeador assustado ligou imediatamente para a polícia, e em poucos minutos os oficiais encontraram o corpo de uma adolescente, cujas características particulares coincidiam com as de Carmaine. Um exame de DNA confirmou que se tratava dela e chegou outra macabra confirmação. Ela havia sido assassinada com vários tiros na cabeça e depositada ali. Cerca de 20 meses antes, ou seja, ela havia permanecido sequestrada por 4 meses. O que aconteceu naquela ocasião?
Se Mr. Cruel estava realmente por trás desse sequestro, por que ele deu o passo para se tornar um assassino? Tudo era um mar de dúvidas que deixava a comunidade inteira de Melbourne sem fôlego, que já não sabia quais medidas de segurança tomar diante deste mal que caía uma e outra vez sobre eles. Mas o terror da Austrália continuaria, porque o mais inquietante sobre Mr. Cruel é que ele nunca foi descoberto. E em grande parte isso aconteceu porque o de Carmane parece ter sido o último e fatal ato. 37 anos de perguntas. Nos meses após o último caso, as perguntas se tornaram excessivas. Os sequestros de Sharon, Nicola e Carmane eram realmente obra de um mesmo criminoso ou havia diferentes predadores sexuais operando na região de Melbourne? Mr. Cruel inspirou um imitador que replicou seu método de sequestro, mas decidiu deixar sua marca cometendo um homicídio. Qualquer opção parecia desesperadora. A psicose era tal que a polícia recebeu 11.000 denúncias nos meses seguintes ao crime de Carmane e 30.000 residências foram registradas. Analisaram detalhadamente o registro de delinquentes sexuais e examinaram todos os homens com antecedentes de crimes deste tipo que residiam nas proximidades das casas das vítimas. Mas nenhum coincidia com as poucas pistas que se tinham sobre Mr. Cruel. Embora a cessação repentina de ataques a partir do assassinato de Carmane pudesse significar um alívio para a comunidade, para os investigadores era uma situação excessivamente atípica. Não era normal que um criminoso compulsivo parasse de operar assim, do nada. Há diversas teorias sobre isso. A primeira é que o Sr. Cruel pode ter morrido depois de 1991, ou ter tirado a própria vida após matar Carmane. Isso explicaria logicamente seu sumiço repentino. Outra opção é que ele tenha se mudado, que ao se sentir muito exposto, decidiu abandonar Melbourne ou até mesmo a da Austrália e levar suas ações para outro lugar. Talvez para países com uma legislação mais branda em relação ao abuso infantil. Por anos, a polícia local buscou cruzar dados com registros criminais de outras localidades para identificar semelhanças com serial killers de diferentes áreas. E talvez a identificar a marca registrada do Mr. Cruel. Mas não houve coincidências. 73 pessoas foram presas, mas libertadas por falta de provas. Uma terceira teoria propõe que o assassino tinha experiência policial. Os mais audaciosos arriscam que talvez fosse um policial em exercício, o que permitiu que ele mantivesse a investigação à distância. Essa possibilidade se fortaleceu ao reanalisar os casos e determinar que Mr. Cruel limpava meticulosamente as casas, apagava suas impressões digitais e até mesmo havia banhado Sharon e Nicola antes de libertá-las, para eliminar pistas que pudessem identificá-lo. As meninas descreveram que ele era muito cuidadoso ao limpá-las. Em um caso, ele deu roupas novas à vítima, enquanto no outro a vestiu com sacos de nylon. Mas um assassino tão perverso como este pode parar de sequestrar e matar assim, da noite para o dia? Para os especialistas que estudaram o caso, é uma possibilidade muito pouco lógica. O mais plausível é que Mr. Cruel continue operando nas sombras, talvez não mais sequestrando, mas totalmente envolvido no mercado de vídeos condicionados protagonizados por crianças. O dado fornecido por Sharon de que ela havia gravado todo o ataque deu aos investigadores a indicação de que sempre estiveram diante de um fetichista que possivelmente comercializava o conteúdo de seus atos. Desde o início dos anos 90 até agora. O avanço imparável da tecnologia também abriu novas possibilidades para as redes de exploração sexual infantil, que encontram canais de difusão muito seguros para se manterem anônimas, tanto na Deep Web quanto em plataformas criptografadas como o Telegram. Ninguém pode dizer com certeza, mas talvez por trás de algum desses pseudônimos da internet esteja escondido o verdadeiro Mr. Cruel. Afinal, muitos anos se passaram desde seus crimes aberrantes, mas não tantos assim. Especulando, ele tinha cerca de 20 anos quando começou o ataque em 1987. Hoje, em 2024, ele poderia estar por volta dos 57 anos. Como capturar um criminoso que já parecia invisível nos anos 90 e agora conta com muitas mais ferramentas para desaparecer? O mistério em torno de Mr. Cruel gerou muita atração por parte dos fãs de True Crime, mas sem muitos avanços concretos em termos de investigação. O arquivo, que leva seu nome, continua aberto, e embora existam algumas teorias, não há nenhuma certeza até hoje. Acredita-se, no entanto, que o assassinato de Carmane só pode ser explicado de uma maneira que a menina tenha visto o rosto de seu sequestrador. Para os investigadores, a personalidade profundamente controladora de Mr. Cruel poderia ter sido sobrecarregada com a possibilidade de sua última vítima poder identificá-lo.
embora não seja totalmente certo que os sequestros de Sharon, Nikolai e Carmaine e o abuso ocorrido em 1987 tenham sido cometidos pelo mesmo indivíduo. A polícia australiana considera essa hipótese. Além disso, eles suspeitam que Mr. Cruel possa estar envolvido em 12 casos semelhantes registrados em diferentes regiões da Austrália, em um intervalo de anos que abrange desde os anos 80 até os primeiros anos dos 90. Mas, como tudo neste mistério, isso parece ser sustentado por um fio. Os detetives que investigam o caso há mais de 3 décadas sentem que têm uma dívida pendente com a sociedade. À medida que se aposentam, eles são atormentados pela sensação de que Mr. Cruel ganhou a batalha. Também os atormenta a possibilidade de que a resposta para todo o mistério esteja bem ali, em um detalhe do processo que até agora ninguém conseguiu descobrir. Quase 4 décadas após o último ataque, Melbourne não esquece. Aquelas mulheres que na época do Mr. Cruel eram crianças. Lembram na pele o medo que se espalhou pelas ruas da cidade. Em muitos casos, nunca conseguiram superá-lo e continuam fechando portas e janelas todas as noites. Lembram-se daquelas noites intermináveis com algumas das 3 meninas ainda sequestradas? Os pais delas dormiam nos quartos delas para vigiar que nenhum intruso entrasse pela janela? É um medo que persiste porque, acima de tudo, ninguém descarta a possibilidade latente de que um dia Mr. Cruel volte a atacar.